partir de agora, tudo que eu disser se torna uma verdade absoluta. Não porque eu quero, mas porque você quer. Porque sua mente é incrível, maravilhosa, capaz de qualquer coisa. Se você veio através da página Filosofia Líquida, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Espero que vocês gostem do que está por vir aqui. Vai ter bastante experimento psicológico. Nossa, eu olhei pra luz e queimou meu olho. Experimento psicológico, vai ter tratamento com hipnose, vocês vão ver como é que funciona uma sessão, vocês vão ver como é que uma pessoa deixa de ter vícios através da hipnose. Aqui vai ter clipes com bastante informação psicológica, sabe? Tipo assim, clipes de música. Nesses clipes você vai ficar meio brisado com as coisas que você vai ver e pode ser que você não entenda, e se você já passou por aquilo, você vai compreender. E tem muita surpresa vindo por aí também. A gente vai falar sobre filmes também, tudo no ramo da psicologia, no ramo da filosofia. E vocês vão ter toda a liberdade do mundo para comentar e a gente falar sobre coisas que vocês talvez gostem, sei lá, doenças psicológicas, coisas do ramo. Sempre chega mensagem para mim de pessoas perguntando sobre terapia online. Você pode entrar aí pelo meu Instagram, @lemes.jefferson com 2 X, e lá vai ter um link. Nesse link, em um desses links vai estar escrito precisando de hipnoterapia, você clica lá, a gente vai trocar uma ideia pelo WhatsApp. Pode ser que eu possa te atender de forma online, se dependendo do seu caso, porque eu prefiro fazer as minhas sessões pessoalmente. Mas se for dependendo, trocando ideia, a gente vê certinho se vai rolar ou não. Pode ser que o seu caso eu atenda online, então se você tiver interesse em uma sessão online, é só clicar, entrar no meu Instagram e olhar lá no link. Esse quadro não se trata de crenças populares, superstição, muito pelo contrário. Aqui nesse quadro a gente vai falar sobre coisas que as pessoas falam no dia a dia e que até tem um certo sentido, mas pela visão da neurociência. E para o primeiro vídeo a gente vai falar do porquê você nunca deve contar os seus planos para ninguém. E não se trata de inveja, não se trata de a pessoa vai crescer o olho naquilo que você está planejando e vai roubar a sua ideia ou vai atrapalhar a sua ideia. Não tem nada a ver com isso. Aqui a gente vai explicar como isso acontece, porém, através da nossa mente. Existem umas leis no meio da natureza que fazem com que as coisas pareçam muito mais espiritual do que realmente é. O seu cérebro não sabe diferenciar realidade de imaginação. O seu cérebro, se você imaginar alguma coisa muito triste agora, o seu cérebro vai despejar sobre o seu corpo hormônios para que você sinta a tristeza. Se você pensa uma coisa triste, você fica triste. Se você pensa uma coisa legal, você fica legal. Quando você planeja alguma coisa, quando você tem um plano, quando você cria aquilo, o seu cérebro ele começa a se preparar e ele despejar hormônios no seu corpo de felicidade, de coisas prazerosas. E o cérebro ele é totalmente louco por causa de coisas que geram os hormônios da felicidade, do prazer. Então o que acontece? Ele vai começar quando você tem um plano. Por exemplo, você quer ser um empreendedor. Você planeja como vai ser o seu próprio negócio e a sua mente começa a trabalhar naquilo. Sua mente vai começar a trabalhar num caminho para que ela chegue até lá. Todas as vezes que você pensar nos seus planos, todas as vezes que você for dormir, fica pensando como é ter aquela vida após as coisas se realizarem na sua vida, o seu cérebro vai ficar trabalhando para que aqueles hormônios um dia sejam descarregados do seu corpo. E toda vez que você der um passo na direção daquilo, o seu corpo vai despejar um pouco desses hormônios em você. Aqueles hormônios que estão ficando acumulados, aquelas coisas, aquelas sensações de prazer, aquelas emoções, elas vão ficando acumuladas e cada vez que você der um passo na direção do seu empreendedorismo, ele vai descarregar um pouquinho dessa felicidade no seu corpo. Para que quando aquilo aconteça, ele possa descarregar tudo de uma vez e você sentir aquela felicidade que é conquistar o que você está planejando ou sonhou. O problema de quando você conta isso para alguém é que você vai realizar uma ação e o seu cérebro vai imediatamente compreender que aquela ação ela faz parte daquela pastinha que tem dentro da sua cabeça que tem a ver com o seu plano, com os seus sonhos. Aí acontece, o seu cérebro vai começar a descarregar hormônios, emoções no seu corpo e à toa. Por quê? Porque você só está contando isso para alguém, você não está dando um passo na direção dos seus planos. É por isso que, percebe para você ver, quando você tem um plano muito forte na sua cabeça e você conta ele para alguém, você sente uma felicidade muito grande. Não é porque você está simplesmente falando os seus planos, é porque o seu cérebro está descarregando emoções no seu corpo que na verdade eram para ter sido gastas com, sei lá, é um empreendedorismo, sei lá, comprei os primeiros mercadorias do meu empreendedorismo, comecei a trabalhar nas redes sociais. O seu cérebro podia estar descarregando essas emoções nesses momentos, mas você acabou desperdiçando essa energia, essas emoções, esses hormônios, contando ele para alguém. Ou seja, você está mais fraco agora na luta pelos seus sonhos. Seu subconsciente está mais descarregado agora. Então, não conte seus planos para ninguém.
O segundo motivo pelo qual você não deve contar os seus planos pra ninguém é uma coisa, tipo assim, completamente driblável, mas mesmo assim é interessante colocar aqui porque nós somos seres movidos a emoções, a gente faz coisas movidas a emoções. É muito difícil você não fazer alguma coisa movida a emoção, a não ser que o seu subconsciente esteja totalmente bloqueado por algum trauma. Mas geralmente a gente é movido a emoções. Uma pessoa que precisa acordar cedo e não quer acordar cedo para ir batalhar no emprego que muitas vezes ela não gosta, muitas vezes o motivo dela fazer isso é pensar nos filhos e aquilo gera um sentimento dentro dela que faz ela ter forças para fazer aquilo todos os dias. Nós somos movidos a emoções. E o que acontece quando você conta os seus planos para alguém, essa pessoa ela pode te causar diversos tipos de emoções que você não quer carregar na luta pelos seus sonhos. Principalmente se for um pai, uma mãe que tem uma influência muito forte na gente, e isso é da natureza, nossos pais terem forte influência sobre a gente. Pode ser que os traumas do seu pai, por exemplo, eles não precisam ser exatamente os seus traumas. O seu pai, ele pode ter passado por coisas que fizeram com que ele enxergasse o mundo de uma forma e talvez imaginasse os fantasmas dele não precisa ser exatamente os seus fantasmas, porque você não passou as mesmas coisas que ele. E muitas vezes, não só os seus pais ou qualquer outras pessoas passaram por situações que você passaria de boa. Por exemplo, tem pessoas que elas passam tranquilamente por fins de relacionamento, outras quase morrem em fim de relacionamento. E não é porque uma pessoa quase morreu no fim de relacionamento que você deve tomar o fantasma dela pra você, entendeu? Você pode muito bem passar por isso. É nessa hora que você percebe que não é necessariamente a inveja da pessoa que fez você ficar desmotivado ou as coisas darem erradas, mas as emoções que ela causou em você. O problema tá em você. Ei, caceta de moto. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que são viciadas em dar conselho e muitas vezes essas pessoas nem são especialistas na área e elas querem dar conselho na sua área que você quer atuar. Pode ser que você ouça alguma coisa que te desmotive à toa, porque a pessoa às vezes nem deveria te dar aquele conselho, ela nem é uma especialista. Por exemplo, uma pessoa que fala que o casamento é uma bosta. Geralmente você ouve esse conselho de uma pessoa que está num relacionamento infeliz ou que já casou e terminou várias vezes. Não é necessariamente o casamento que é uma bosta. Talvez sua ex seja uma bosta. O terceiro motivo pelo qual você não deve contar os seus planos para as pessoas não vai ser necessariamente um conselho. Olha eu dando conselho. Não precisa ser exatamente para todas as pessoas, mas muitas delas vão se sentir representadas por esse. Quando você conta os seus planos para alguém, pode ser que inconscientemente você gere um compromisso com aquela pessoa. Você acaba se cobrando do que aquela pessoa vai pensar caso seus planos não aconteçam. Vai falar que você é um cara frustrado, pode ser que isso aconteça na sua cabeça. O compromisso pode estar mal programado na sua cabeça como uma coisa mais ou menos parecida com pressão. Existem pessoas que não gostam de compromisso porque foram programadas para achar que um compromisso é uma pressão. Isso pode gerar uma carga desnecessária na sua luta pelos seus sonhos. Você vai colocar alguma coisa a mais no seu trajeto que você talvez não deveria ter colocado. E é aí que entra o grande problema dessa situação toda. Você pode ser uma pessoa que talvez sofra de procrastinação. E se você sofre de procrastinação, a partir do momento que você conta os seus planos para alguém e aquilo te gera um compromisso, e esse compromisso está mal programado dentro de você como uma coisa parecida com pressão, e você tem um problema da procrastinação, o que vai acontecer? A sua cabeça ela vai começar a trabalhar em coisas que pessoas que procrastinam fazem muito, que é inventar ou arrumar desculpas. E o que vai acontecer? Você vai começar a pensar em possíveis desculpas para dar para as pessoas que você contou o seu plano, entendeu? Para que elas não pensem mal de você, tipo, não deu certo o plano dele, não deu certo os sonhos dele. Por que será que as pessoas vão contar? O nosso ego sempre faz isso com a gente. E isso vai acabar fazendo você, no trajeto até os seus planos, gastar energia à toa dentro daquela pasta que está os arquivos dos seus sonhos, porque a nossa cabeça tem pastas, é como se fosse um computador. E dentro das suas pastas que estão relacionadas aos seus sonhos, você vai começar a criar uma pasta escrito desculpas. E você vai começar a inventar desculpas relacionadas aos seus planos. E o seu cérebro não deveria estar gastando energia com isso. Aí o que acontece? Você vai abrir uma porta de desistência dos seus planos, que é inventar, se não der certo, foi por causa disso, foi por causa daquilo, tal coisa aconteceu, tal coisa deixou de acontecer, e você vai alimentar cada vez mais a porta da saída dos seus planos. Tudo isso por causa do seu ego. Se eu estivesse dando agora um conselho pro meu filho, e esse conselho que eu estou te dando é um conselho que eu daria pro meu filho, é que proteja com todas as suas forças
os seus planos, os seus sonhos, não permitindo que perder energia à toa com coisas ou criando imaginações ruins a respeito desse plano, porque a gente é movido a 93% do nosso subconsciente, as nossas emoções moram lá. Ou seja, se você colocar coisas ruins, emoções ruins, sentimentos ruins, pensamentos ruins em torno dos seus planos e permitir que outras pessoas coloquem isso, você vai perder força. E você é movido a 93% dessa emoção que estão gerando em você, entendeu? Então, se você puder evitar ao máximo contar os seus planos para alguém, a não ser que essa pessoa acrescente alguma coisa, evite ao máximo. Porque você não precisa exatamente estar pressionado para que as coisas aconteçam. Você simplesmente vive como se as coisas acontecessem automaticamente. É como se você fosse a chama de uma vela. É bem psicológico, é filosofia isso. É como se você fosse a chama em cima de uma vela e você dança e vive, você simplesmente existe, não é sua obrigação dar calor nem luz, e isso acontece simplesmente porque você existe, você não precisa se esforçar para isso. Então, não deixe pressões exteriores façam com que você tenha que realizar os seus sonhos simplesmente porque você contou isso para alguém. Se você quiser ler o meu livro, também tem a tradução dele em inglês. Um dos livros é terror psicológico, se chama O Porão de Elizabeth. Ele é baseado em pessoas que eu atendi com hipnose. Eu me baseei em todos esses personagens. E esse livro tem vários, apesar de ser uma ficção, você pode ler literalmente, mas ele tem vários simbolismos e talvez você queira não ler só literalmente, mas também prestando atenção em alguns simbolismos e você talvez crie uma noção do como acontecem traumas, como as coisas estão programadas em nossa mente e como elas nos influenciam. Também tem o livro O Dia que Jesus Voltou, que foi uma experiência com hipnose que eu fiz. Esse livro foi escrito, eu escrevi ele hipnotizado, então se vocês quiserem dar uma olhada, espero que vocês gostem também. E aqui no canal tem um vídeo também que eu fiz para você ser hipnotizado para ler esse livro, então pode ser que seja uma experiência interessante para você passar por uma hipnose para ler um livro específico. Tá todos os links aí na descrição, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo e valeu!